Paulo, nós temos agora a participação do Maurício Palma Nogueira, que é da consultoria Antena Agro e também um dos desenvolvedores do Rally da Pecuária. Conhece bastante a região e traz para a gente aqui uma pergunta que entra direto no assunto da rastreabilidade e a sua disseminação aqui no Brasil. Vamos acompanhar a colocação do Maurício. Olá, Paulo. É um prazer ter sido convidado para fazer uma pergunta para você, para interagir com você aqui no programa. Tenho acompanhado aí seu trabalho, te conheço de longa data, né? A gente se conhece muito pouco pessoalmente, mas sempre tivemos aí em contato de alguma forma. E tenho acompanhado também os desafios que o Marfrig está anunciando para os próximos 10 anos, né? Diante disso, eu queria fazer algumas considerações e deixar algumas perguntas para você. Um dos desafios maiores hoje na pecuária é o controle dos indiretos, que de fato, né, a gente teria que controlar, saber de onde vêm esses animais, inclusive para ajudar aos órgãos competentes a fiscalizar e eliminar o desmatamento ilegal, né? Nós sabemos que a informalidade, a ilegalidade, elas andam juntos, né? E isso acaba atrapalhando muito a cadeia produtiva. No caso dos indiretos, há uma crença que o setor produtivo considera essa crença equivocada por várias razões, mas há uma crença que as GTAs seriam suficientes para controlar esse fornecedor indireto. Só que, na realidade, os lotes que saem das propriedades, né, inúmeras propriedades pequenas, eles vão ser reunidos com outros lotes de outras propriedades, esses animais vão ser misturados, vão ser apartados, muitas vezes vão trocar de mão 3, 4, 5 vezes, antes de chegar na fazenda de abate. Então, isso impede que as GTAs sejam uma ferramenta eficiente. Teria que ter o controle individual e a gente sabe também das dificuldades desse controle. Então, diante disso, eu te pergunto, dadas as ferramentas que nós temos hoje, as soluções que nós temos hoje, o universo pecuário, como que o Marfrig pretende trabalhar nos próximos 10 anos para conseguir superar esse desafio do controle dos indiretos, né? E, além disso, mesmo que consiga, né, que a gente consiga imprimir isso em 10 anos, é um prazo rápido para toda essa estrutura fundiária, para inúmeros produtores se adaptarem. E a gente sabe que a sustentabilidade não é só a questão ambiental, ela envolve a questão econômica e a questão social também. E quando você aumenta a exigência, né, na cadeia produtiva e a gente naturalmente acaba melhorando as condições, tornando o ambiente mais propício para aqueles produtores que têm capacidade de resposta, que têm orçamento, que têm algum treinamento, que têm alguma capacidade maior de internalizar conhecimento para dentro da propriedade. Então há uma tendência da gente excluir ou acelerar a exclusão dos pequenos produtores com maior dificuldade de atender todas essas exigências. Como que o Marfrig pretende trabalhar durante esse período para equalizar a questão ambiental e a questão social dentro da sustentabilidade? Vocês têm um plano, podem compartilhar com a gente, pelo menos por onde vocês querem seguir, né, nesse caminho. E por fim, 10 anos é um prazo longo, né, em termos cronológicos, mas na pecuária, que é uma atividade de ciclo longo, e considerando também o universo de produtores que tem no campo, 10 anos é muito pouco. Não há uma preocupação entre a diretoria, entre o pessoal do Marfrig, de vocês estarem se comprometendo hoje com um objetivo que talvez não consiga ser cumprido, não pela eficiência ou pela dificuldade do próprio Marfrig, mas muito do que é exigido para ter o controle indireto depende também de ações do Estado, depende também de fiscalização, depende também de ferramentas que possibilitem conhecer de forma mais efetiva o que acontece no campo, né? Muito obrigado pela atenção, essas são as minhas dúvidas, desejo aí um sucesso para vocês, um sucesso para nós todos e que a gente consiga tornar o Brasil cada vez mais potente do ponto de vista do agronegócio e também do ponto de vista da sustentabilidade. Forte abraço. Muito boas as suas colocações. Na verdade, elas até são as premissas pelas quais nós baseamos a construção desse programa, né?
Mas pegando aqui pela ordem do que você coloca, quando a gente fala das GTAs como um mecanismo que pode nos ajudar a controlar a origem dos animais, é claro que a gente não está pensando única e exclusivamente na GTA como ela está estruturada hoje. Nós sabemos que ela é estruturada para que se faça controle da sanidade animal, que ela está olhando esses animais por lotes. Nós sabemos que a partir do momento que há uma primeira movimentação de animais, esses animais eles estarão misturados muitas vezes numa outra propriedade que está fazendo a próxima fase da pecuária. Tudo isso nós levamos em consideração. Mas acho que o ponto importante que tem que ser colocado em relação às GTAs é que ela é um primeiro caminho que o Brasil já tem estruturado. A GTA hoje, mal ou bem, ela consegue dar um sequenciamento de controle porque você controla lotes. Se nós pegarmos essas GTAs e colocarmos dados do CAR, ou se nós fizermos uma complementação do CAR a essa GTA, nós já teríamos, pelo menos no primeiro momento, as coordenadas das fazendas em que esses animais movimentados passaram. Com isso, identificando essas propriedades, nós teríamos condições de traçar qual é o perímetro com essas coordenadas geográficas. E por meio de geomonitoramento, a gente conseguiria dizer se as fazendas pelas quais houve a movimentação desses animais, né, teve problemas ou não de desmatamento por cruzamento de dados monitorados via satélite. Então já seria um primeiro passo numa ferramenta que já existe hoje no Brasil, para que nós pudéssemos dar uma primeira resposta estruturada ao maior desafio que a pecuária brasileira tem hoje, que é o controle da origem, ou, se a gente puder chamar de outro nome, o controle dos produtores ou fornecedores indiretos. Esse é o grande desafio que a gente tem na pecuária, talvez o maior deles, né? E aí, indo para a sua segunda pergunta, quando você fala de que, em se fazendo isso, corre-se o risco de excluir pequenos, porque só os grandes teriam condições de dar essas respostas, né? A gente também entende que isso é um fato. Tanto que o plano, desde o primeiro momento em que quando nós conseguimos, quando a gente começou a discuti-lo, e isso foi em setembro do ano passado, a gente partiu de uma premissa que é a não exclusão. Ou seja, nos últimos 11 anos, a indústria vem fazendo o quê? Vem excluindo, né? Você pode, você não pode. Só que o boi não morre de velho no pasto. Aqueles que não podem continuam produzindo à margem, tendo acesso a mercados menos interessantes, né? E que, portanto, não é o caminho que a gente entende. O caminho que a gente entende é partindo de uma premissa de inclusão. Daí que, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que dar as condições para que, principalmente esse pequeno produtor, que normalmente é um produtor que está na fase da cria ou da recria, ele tenha as condições necessárias para ele dar conta dos primeiros desafios, que podem ser regularidade fundiária, regularidade ambiental, para que ele possa fazer com que ele tenha a tecnificação necessária para melhorar a forma como ele produz. E com essas condições dadas, a gente traria esse produtor para esse mercado, digamos, mais formal ou mais rentável, e aí sim a gente conseguiria fazer com que nós tivéssemos a informação dele enquanto um fornecedor indireto também. Então a ideia, né, de todo o plano, da forma como ele está estruturado, é dar as condições para que esses produtores, que hoje são fornecedores indiretos, possam adentrar a nossa cadeia de fornecimento. Então, ela parte de uma premissa contrária ao que vem sendo feito até agora. Então, o que a gente vai fazer é um convite a esses produtores para que eles engajem nisso que nós estamos propondo, para que ele tenha essas condições. E para que isso aconteça, não é só a Marfrig que vai fazer isso. A gente vai fazer, porque a gente está se propondo a fazer, a gente se comprometeu publicamente a fazer. Mas a gente pode dar muito mais velocidade. E aí eu te respondo a terceira questão que você me colocou, que é justamente uma concertação, uma articulação entre todos os atores que fazem parte dessa cadeia ou desse setor. Aí estou falando de poder público. Claro que seria muito melhor se nós tivéssemos aí uma regulação gradual,
né, inclusiva, para que a gente pudesse ter o conhecimento da cadeia como um todo, com mecanismos de controle, rastreabilidade e monitoramento. A gente precisa do setor financeiro, dos bancos e dos investidores. Se eles hoje exigem que haja esse tipo de controle da cadeia, é importante que eles participem também. Então a gente tem que desenvolver mecanismos financeiros que sejam inovadores. Normalmente, quem precisa de crédito ou quem precisa acessar o mercado financeiro hoje de crédito rural, muitas vezes aquele que precisa não consegue, porque ele não preenche os requisitos necessários. E daí a ideia de que a gente consiga fazer com que esses mecanismos financeiros, trabalhando junto a esse setor bancário, né, sejam feitos de uma maneira diferente. Por que não mata em pé não possa ser, por exemplo, uma garantia para que seja concedido um financiamento para esse produtor? Então a gente tem que mudar a lógica, né, de como são estruturados esses mecanismos financeiros. Então essa articulação entre setores, né, seja a própria indústria, né, que está nesse setor também, o mercado financeiro, a academia, as entidades da sociedade civil, o poder público, a ideia é que a Marfrig ela consiga articular esses setores para que a gente consiga dar velocidade e robustez àquilo que está se propondo. Essa é a ideia e o plano está estruturado dessa forma.